E aí, pessoal, voltando, né, agora a fazer o nosso resumo. E depois vocês vão lá para as atividades. Terminando as atividades, nós vamos ter a correção. Então, vamos começar? Então, começando aí, né, revisão da aula 12. Aula 12.2, Décio, professor Décio, Daisy, professor Mac e o intérprete Samuel. Bom, falamos aí do potencial elétrico parte 2, né? Então, quando nós estamos aí na parte 2 é porque já teve um início aí, né? Então, aqui já a segunda parte do conteúdo. Falamos de rigidez dielétrica, né? A maior intensidade do campo elétrico que é aplicada sobre um material isolante, tornando-o condutor. É chamado de rigidez dielétrica. Então, se você aumenta o campo, um material que antes tinha os elétrons muito fortemente ligados no núcleo, ele acaba se soltando. Então, pessoal, olha só. O elétron ele tem uma maior, tá mais ligado, né? Uma força maior para estar ligado no núcleo. Porém, quando você consegue fazer o campo elétrico ficar muito forte, o que acontece? Você consegue arrancar aquele elétron. A partir dali, se os elétrons estão livres, eles estão soltos, vamos dizer assim, então pode acontecer o caso da corrente elétrica. Então, os elétrons vão se mover e ele se torna um condutor. Vamos lá, continuando? Os dielétricos, né? Também chamados aí de isolantes. Se você tem aí um objeto, duas placas condutoras, né? Você pode colocar um dielétron entre elas e acaba aumentando o potencial elétrico nessas placas. Então, esse isolante ele é essencial em alguns equipamentos elétricos, né? Eletrônicos aí. Eletricidade atmosférica, como foi falado, né? A Terra ela tem uma carga muito grande, né? E é o maior condutor que existe. Os relâmpagos são descargas elétricas que ocorrem dentro de uma nuvem. Só que também pode ocorrer o quê? Entre duas nuvens. Entre uma nuvem e a atmosfera, ou entre uma nuvem ou no caso, né? Entre o solo. Então aí tem vários casos. E os raios, né? Que representam tipicamente 20% dessas descargas elétricas e, como foi falado aqui, sempre tomando muito cuidado. O potencial elétrico da Terra. A Terra é um grande condutor, lógico, né? Para a gente o maior, né? Esférico eletrizado negativamente. Com carga avaliada em menos 580 kJ. Então, aqui, ó, kJ. E raio de aproximadamente 6.400 quilômetros. Se a considerarmos isolada, lógico, né, considerando do universo, e calcularmos seu potencial, chegaremos, né, num potencial da Terra de menos 800 megavolts. Em relação a um referencial infinito, lógico que não tem como você dizer que a Terra está isolada. Tem os outros planetas, tem o Sol e tudo mais. Eletricidade na atmosfera. Se você considerar a superfície terrestre como zero, considerando ali na superfície, a partir de cada metro, nós teremos aí 100 volts. A cada metro, o potencial aumenta 100 volts. 2 metros, o dobro, 200 e assim por diante. Então, aí são superfícies equipotenciais, né? Então, aqui uma, aqui outra. Então, você tem aí sempre uma diferença de 100 volts, né? Então, o campo aí é igual a 100 volts por metro. Se você medir, vai ter essa diferença a cada metro da superfície, tá? Se tem um relevo aí, você tem que considerar sempre a superfície. O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago, clarão que você vê, né? E o efeito sonoro, que resulta do forte aquecimento do ar, né? Originando sua rápida expansão, é denominado trovão, o som. Há raios não só entre nuvens, né, que nós já falamos, e a Terra, mas entre as nuvens, né? E entre partes da mesma nuvem. Então, isso aí acontece bastante, né, gente? Quem já
viajou de avião já percebeu isso, né? Que tem essas descargas dentro da própria nuvem. Então, pessoal, o efeito luminoso do raio é denominado relâmpago, é aquele que você observa, você enxerga, né? E o efeito sonoro, que resulta do forte aquecimento do ar, originando sua rápida expansão, né? Explode, vamos dizer assim, é denominado trovão. Há raios não só entre uma nuvem e a Terra, mas entre nuvem e outras, né? Entre nuvens e entre as partes de uma mesma nuvem, dentro da nuvem, né? Então, pessoal, olha só, você vai observar, se um dia viajar aí de avião, você vai conseguir ver que às vezes tem aquele clarão dentro, né? Que aí foi falado, né? O relâmpago dentro da própria nuvem, ou saindo de uma nuvem para outra. Então, esses efeitos geralmente é visto quando você está no avião, beleza? Vão fazendo as atividades, já já nós voltamos corrigindo. Bom, fizeram as atividades com certeza, tudo bem tranquilo, tudo bem fácil, né? Então vamos lá para a nossa correção. Vamos começar? Tirando as dúvidas que possivelmente tenham ficado, né? Considere que a corrente elétrica que flui por um fio após a queda de um raio seja 50 mil amperes. Olha só, considere que a corrente elétrica que flui, né, está passando por um fio após a queda de um raio seja 50 mil amperes. Determine o número aproximado de elétrons que passam pela área da seção transversal do fio por segundo. O que ele quer dizer? Gente, quando fala área de seção transversal, é como se você pegasse o fio assim e cortasse ele. Ou melhor aqui, você pega ali, corta ele e consegue ver passando nessa região. É como se fosse passando somente nesse local, tá? Passando por essa área. Ele pergunta quanto é, né? Então vamos lá ver? Então aí a primeira, ele te diz, lógico, né? A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Só que lembrando que o elétron é negativo, o próton positivo. Nós temos aqui várias opções, né? Dentre essas, uma correta. Aqui fala que é a letra B, mas vamos fazer aqui a correção. A corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que flui por um segundo, né? Sabendo que a carga elétrica é o produto do número de elétrons pela carga elementar dos elétrons, podemos dizer que, olha só, você pega aqui a quantidade de carga, é o número vezes a carga do elétron, né? Dividida pelo tempo, né? Agora, o que você vai fazer? Você quer N. O que você vai fazer? Passar o T multiplicando e passar o E aqui, ó, dividindo. O E vai para baixo. Isso é você verificar aí na parte de baixo organizado. Então, eu vou ter 50 mil, que é o que? A corrente elétrica, né? I. O tempo, 1 segundo. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividindo 50 mil por 1,6, né? Porque você não precisa praticamente um elemento neutro, não vai mudar em nada. Aqui eu só fiz o quê? 1, 2, 3, 4, 0. 5 vezes 10 a quarta, coloquei na forma de potência, aí fica mais fácil. Peguei o 10 a menos 19 e passei para cima mudando o sinal da potência, né? Porque ele tem que mudar o sinal quando passa para cima. 5 dividido por 1,6, 3,125, vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, aí você chega na resposta. É uma questão mais de organização, de raciocínio, do que você fazer a conta direto. Lembrar que quantidade de carga é N vezes E, e isolar o N, né, que é o que você quer achar. Aí é aquela multiplicação cruzada, gente. Deixa eu apagar aqui, que vai ficar até mais fácil quando eu colocar aqui, ó. É uma multiplicação cruzada. É só você passar daqui para cá e daqui para cá, ó. O T passa multiplicando o I e o E passa dividindo os dois. Então aí chega na resposta. Aí você vai pensar, professor,
Mas o senhor sai aí arrumando. Eu gosto de substituir tudo nisso. Não tem problema. Eu vou falar para você que é mais difícil, porque você faz mais conta, pode se perder. O que você faz? Primeiro organiza a equação, isolando aquilo que você quer achar. Só tem que tomar cuidado. O que está somando passa subtraindo, o que está multiplicando passa dividindo. E assim você vai arrumando, aí no final substitui e faz a conta de uma vez, certo? Então vamos lá para a nossa segunda questão? Na nossa segunda questão, aí até dá para falar dos alunos, né? Que geralmente eles vão de ônibus, né? A maioria para a escola. Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Pode-se afirmar que os passageiros... Olha só, já fizemos uma questão muito parecida com essa. Então vamos lá. Pode-se afirmar que os passageiros não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois ter caído o raio, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Será que é isso? Serão atingidos pela descarga elétrica em virtude da carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade? Que é boa condutora é metal, né, gente? Mas aí você tem que analisar se vai ou não receber essa descarga elétrica. Letra C, serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna. Olha o que fala, interna do ônibus. Nós já vimos isso muito bem nas aulas anteriores. D, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, ter caído o raio, pois a carroceria metálica do ônibus atua como uma blindagem em relação à descarga elétrica. E não serão atingidos, pois o ônibus interurbanos, né, são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria. Aí você pensa, né, gente? Ah, professor, ele porta um para-raio, mas diz que todo para-raio ele tem que ser fixo no chão. Tem que ter um fio e fixar. O ônibus não está parado. Não tem como o ônibus passar rasgando o asfalto, não é assim. Então, um para-raio no ônibus não tem muito sentido, né? Mas lembrando da blindagem eletrostática, né, gente? Dentro de uma esfera ou dentro de um, vamos dizer assim, de um ambiente fechado, pode ser até mesmo como se fosse barras, não precisa ser totalmente isolado. Se tiver envolto ali, ele vai funcionar como uma blindagem. E é condutor, tá? Só que o que responde é porque é uma blindagem. Então, vamos lá. A resposta correta, letra D. Funciona como uma blindagem em relação a essa descarga elétrica. Então, aí, tranquilo. Vamos para a nossa questão de Enem, né? Leia o texto a seguir. Um raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente, ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem, que libera os elétrons para iniciar o caminho de descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa para ser vista a olho nu. Quando essa descarga, conhecida como líder escalonada, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a ela outra descarga com cargas opostas, chamada de descarga conectante. Então, aí é a forma que um raio se propaga, né? Forma-se, então, o canal do raio. Ele vai fazer esse canal, né? Ligar um caminho ionizado e altamente condutor. E, no caso, é neste momento que o raio acontece com a máxima potência. É quando você visualiza aquele clarão, liberando grande quantidade de luz e som. O som pelo estrondo, né? Expande muito rapidamente. Aqui uma questão adaptada, né? Então, vamos lá. Tempestades e, no caso, dos raios aqui. Física na Escola, volume 2, número 1, de 2001. Com base no texto e nos conhecimentos sobre eletrostática, atribua verdadeiro
ou falso as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Primeira afirmativa. A maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próxima de zero? Então vamos lá. Falsa. Se o campo elétrico gerado pela diferença de cargas fosse próximo de zero, a rigidez dielétrica do ar não seria rompida e as descargas não aconteceriam. Então lembra da rigidez dielétrica? Um isolante se torna condutor quando ocorre a rigidez dielétrica, quando o campo elétrico é muito grande, ele consegue arrancar o elétron que está fortemente ligado no núcleo. A segunda afirmativa fala: a corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar e sua inevitável expansão produz um som conhecido como trovão? Acabamos de ver essa, né? Verdadeira. Com certeza aí ela é verdadeira. Definição de trovão, né? Exatamente a definição de um trovão. A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. Então, será que você consegue armazenar a energia de um raio? Então é falso, né? Não há como armazenar a corrente elétrica de um raio, né? Você não consegue. O raio ele tem uma temperatura muito grande, uma corrente elétrica muito elevada e é muito rapidamente que ele ocorre. E ainda você tem que conseguir fazer essa descarga ocorrer onde você está esperando. E aqui mais uma. Para saber a distância aproximada em que um raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros? Então vamos lá. Verdadeira. Adotando a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo, imagine um intervalo de tempo entre a observação do clarão e o som do trovão, de 6 segundos. A distância aproximada da queda do raio seria 2.040 metros ou 12,04 quilômetros. Ao dividir 6 segundos por 3, encontramos uma distância aproximada de 2 quilômetros. Então aí você consegue achar essa distância, né? Então, verdadeira aí. E para finalizar, né? A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, no caso, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequências na faixa de AM. Então, aí para finalizar, verdadeira. Então, dentre essas, analisando todas elas, a resposta correta é falsa, verdadeira e verdadeira. Então, aí, neste fenômeno, é produzível luz, som, raio-x e ondas eletromagnéticas, né? É a emissão dessas ondas eletromagnéticas. Bom, então, pessoal, aí são questões que, se você só analisar, ler com calma, dar uma pesquisada, às vezes você consegue até resolver. Algumas com cálculos só é você organizar direitinho e depois ir para os cálculos. Algumas é mais questão de leitura mesmo, certo? Então, pessoal, nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!